Livro Chamados para Criar, de Jordan Reino, capítulo 2, A Bondade do Trabalho. Sabendo o que acabamos de ver sobre o caráter de Deus e como fomos feitos à sua imagem criativa, podemos pensar que os cristãos seriam especialmente criativos e empreendedores. Mas, como Andy Crouch aponta, não é bem assim. Eu me pergunto como os cristãos são conhecidos no mundo fora das nossas igrejas. Somos conhecidos como críticos, consumidores, copiadores, condenadores da cultura? Temo que sim. Por que não somos conhecidos como cultivadores? Pessoas que cuidam e nutrem o que tem de melhor na cultura humana, que fazem o trabalho difícil e custoso de preservar o melhor daquilo que as pessoas que vieram antes de nós fizeram? Por que não somos conhecidos como criadores? Pessoas que ousam pensar e fazer algo que nunca foi feito ou pensado antes. Algo que torna o mundo mais aconchegante, emocionante e belo? O cerne da questão de Crouch é o seguinte: sabendo o que sabemos do caráter criativo de Deus, por que tão poucos cristãos se sentem chamados a imitar o seu Criador? A ideia de que o trabalho dos empreendedores é um chamado de Deus é contraintuitivo para muitos, mas não é só o trabalho criativo e empreendedor que os cristãos não se sentem chamados a fazer, mas o trabalho secular em geral. Um estudo de 2013 feito pelo Grupo Barna descobriu que apenas um terço dos cristãos americanos sentem-se chamados a fazer o seu trabalho atual. Os americanos trabalham em média 47 horas semanais. Isso significa que os cristãos americanos gastam cerca de 40% das horas que estão acordados fazendo um trabalho na qual não vê significado eterno. Que pena! Ao longo da minha carreira já pensei muito sobre isso e discuti bastante esse tema com amigos dentro e fora do mundo do empreendedorismo. Parece-me claro que a igreja comprou uma falsa narrativa sobre o trabalho que o reputa inerentemente ruim e sem sentido, a não ser que seja ministério em tempo integral. Antes de discernir o chamado de empreendedores em particular, precisamos primeiro combater esse pensamento com verdades bíblicas que nos dão uma narrativa bem mais positiva e significativa para o trabalho. O trabalho é inerentemente bom. Antes de ler o capítulo anterior, quais imagens viria à sua mente se eu te pedisse para imaginar Adão e Eva no jardim do Éden? Você pode visualizar um belo jardim, frutos e plantas cheios de vida, animais perfeitos e águas cristalinas. Mas você veria Adão e Eva trabalhando? Por causa da falsa narrativa que muitos compramos sobre o trabalho, essa provavelmente não é a primeira imagem que lhe vem à mente. Mas o relato de Gênesis nos lembra de que o trabalho era uma parte central para Adão e Eva no Éden perfeito e, assim, não era inerentemente ruim. Na verdade, Gênesis capítulo 2, verso 15, mostra que Deus pretende que o trabalho seja um ato de adoração, como o meu pastor Chris Barham aponta. Em Gênesis 2,15, aprendemos que o Senhor Deus tomou o homem e colocou no jardim do Éden para que o homem o cultivasse e guardasse. A palavra hebraica traduzida como colocar neste versículo não significa simplesmente rearranjar a disposição de um objeto. A palavra conota descanso e segurança, bem como dedicação na presença de Deus. Deus colocou o homem especificamente no jardim para que ele pudesse estar seguro e descansar, e onde ele poderia ter comunhão com Deus. A responsabilidade primária da humanidade ali era adorar e obedecer a Deus. Adão serviu e assim adorou a Deus
por meio do seu trabalho. O trabalho é uma boa dádiva de Deus, não um castigo pelo pecado. É interessante que só foi quando Deus colocou a humanidade para trabalhar que ele pôde parar e dizer que a criação era muito boa e descansar. Até o descanso de Deus aponta para a bondade inerente do trabalho. Claramente, um Deus todo-poderoso não precisaria descansar depois de trazer todas as coisas à existência, mas ele descansou. Por quê? Eu não acho que é exagero concluir que, uma vez que Deus criou o trabalho como uma forma de adoração, ele sabia que seríamos tentados a trabalhar sem parar caso não separássemos tempo para descansar e simplesmente aproveitar Deus, o seu povo e os frutos do nosso trabalho. Parece-me que Deus descansou porque sabia que poderíamos nos esquecer dessa parte. Na outra extremidade da história, a Bíblia ensina que o trabalho também será um componente central da vida no céu. Em Apocalipse 22, verso 3, aprendemos que os servos de Deus o servirão no céu. Serviço é ativo, não passivo. Envolve gastar energia e executar tarefas. Ao contrário da caricatura do céu, com um asilo de velhinhos glorificados, a Bíblia ensina que vamos continuar a trabalhar por toda a eternidade, servindo a Deus com os nossos dons únicos. Mas sobre isso veremos no capítulo 12. Victor Hugo, autor de obras-primas como Os Miseráveis e O Corcunda de Notre-Dame, capturou essa ideia de trabalho eterno de uma forma muito bonita. Eu sinto dentro de mim a vida futura. Eu certamente subirei aos céus. Quanto mais perto chego do fim, mais claro está o som das sinfonias imortais dos mundos que me convidam. Por meio do século eu tenho escrito meus pensamentos em prova e verso, história, filosofia, drama, romance, tradição, sátira, odes e músicas. Todos esses experimentei, mas eu sinto que ainda não expressei um centésimo do que há em mim. Quando vou à cova, posso dizer como outros, terminei meu dia de trabalho, mas não posso dizer, terminei minha vida. Meu dia de trabalho vai começar novamente na próxima manhã. A tumba não é um beco sem saída, é uma travessia. Ela se fecha ao crepúsculo, mas se abre na alvorada. O trabalho de Hugo e nós antecipamos para a próxima vida e o trabalho que Adão e Eva começaram no Éden são parecidos, mas ao mesmo tempo extremamente diferentes do nosso trabalho atual. Quando o pecado entrou no jardim, o trabalho tornou-se difícil, cansativo e frustrante, como todos experimentamos ainda hoje. Mas a Bíblia nos lembra de que, embora o trabalho seja árduo hoje, ele não é inerentemente ruim. Ele é tão bom que trabalharemos para a glória de Deus por todo sempre. O trabalho importa. Em 24 de março de 2005, mais de 11 milhões de pessoas ligaram suas TVs na NBC para assistir à estreia americana do programa The Office, uma comédia sobre o trabalho ordinário e aparentemente sem sentido dos empregados da Dunder Mifflin, uma distribuidora regional de papel e materiais de escritório que sempre parece andar mal das pernas. O programa foi nada menos do que uma sensação à medida que se tornou imediatamente um favorito de uma geração de millennials que amadurecia enquanto as oportunidades de emprego eram poucas e muitos estariam satisfeitos com qualquer contra-cheque, mesmo que tivesse de aguentar um chefe incompetente e ofensivo como Michael Scott. Em retrospectiva, The Office parece ser uma caricatura da visão moderna de trabalho dos americanos. O trabalho que é um meio sem sentido para um fim,
um contra-cheque que nos permite aproveitar as coisas que realmente fazem sentido na vida. Mas se os funcionários da Dunder Mifflin conhecessem e entendessem as verdades que começamos a explorar nesse livro, e se eles entendessem que, porque Deus os chama ao trabalho, todo trabalho tem significado e pode ser usado para amar e servir ao próximo, então até a tarefa mais comum de vender uma resma de papel tem sentido, porque o Criador do universo fez o trabalho para que ajudássemos a executar sua vontade na Terra. O que os funcionários da Dunder Mifflin provavelmente não podiam entender é que vender essa resma de papel foi usado por Deus para executar a sua vontade de inúmeras maneiras. Para as pessoas que manufaturavam, vendiam e distribuíam o papel, a Dunder Mifflin previa renda e assim colocava comida na mesa de suas famílias e teto para suas cabeças. Para os funcionários da Dunder Mifflin, os lucros daquela resma lhe permitiu manter seus empregos e continuar a trabalhar dentro de uma comunidade de amigos amorosos, na sua maior parte. Até onde sabemos, o papel poderia ser entregue a um escritório de advocacia que usaria o papel como uma ferramenta importante para lutar por justiça no mundo e assegurar família para órfãos por meio de adoção. Todas essas coisas importam para Deus, mas Ele escolhe usar o trabalho para alcançá-las. Como Jeffrey Van Duzer coloca em Why Business Matter to Go? Por que empresas importam para Deus? Quando empresas produzem bens materiais que aumentam o bem-estar da comunidade, o seu trabalho importa para Deus. Se pensar no exemplo de uma distribuidora de papel, parece pequeno e forçado demais. Veja o caso bem mais extremo e realista da Casper de Bon, um cristão devoto e relojoeiro sem nada demais, que gastou mais de 60 anos gerenciando a pequena empresa de seu pai em Haarlem, Holanda, em 1837. Olhando de fora, o trabalho de Ten Boom provavelmente parecia significante e irrelevante. Por décadas, ele seguiu as mesmas rotinas e padrões na administração de sua relojoaria. Mas, como sua filha Corrie lembra em seu livro O Refúgio Secreto, que Ten Boom era um homem que amava o seu trabalho. Isso porque, além de seus brilhantes olhos azuis e sua longa barba com cheiro de charuto, ele carregava consigo o tic-tac de dezenas de relógios. Um relógio deixado numa prateleira funciona diferentemente de quando em uso, e por isso o pai sempre carregava nos bolsos o que estivesse regulando no momento. Todos os seus paletós tinham 4 grandes bolsos internos, cada um com 12 divisões para 12 relógios. Assim, onde quer que ele fosse, ia com ele o alegre ruído de centenas de engrenagenzonas. Casper de Bon vivia e respirava o seu trabalho, tanto que a sua trajetória estava conectada ao lar dos de Bon, onde ele vivia muito sem espaço com sua esposa, filhas adultas e cunhadas. De todo jeito, de Bon amava o seu trabalho. Eu acredito que era porque ele entendia que todo trabalho, até o de relojoeiro qualquer, tinha um significado profundo e eterno. Por toda a vida de Debon, Deus usou a relojoaria para cumprir a sua vontade. Preciso como um relógio, todo dia às 8h30, Debon começava o seu dia fazendo uma leitura bíblica com os funcionários e sua família. Desta forma, ele era um tipo de pastor usando a sua empresa para discipular e amar seus funcionários.
Mas não era só a sua equipe que ele amava. A família de Debon tinha uma reputação de amar as pessoas e cultivar a comunidade. Localizados na agitada Barter George Street, que passa pelo meio de Warren, a relojoaria servia como uma espécie de centro comunitário e Debon era o prefeito extraoficial, considerado o bom velho da Harlem pelos habitantes da pequena cidade. Embora Debon fosse fiel para usar sua empresa para servir ao Senhor nas pequenas coisas, Deus tinha planos para lhe confiar bem mais responsabilidades após o começo da Segunda Guerra Mundial na Europa. Depois da ocupação alemã de Harlem em 1940, a família Debon começou um esconderijo clandestino para salvar os judeus do extermínio nazista. Depois de conseguir esconder alguns judeus no Berge, os Debon logo foram confrontados por outro problema: comida para os hóspedes secretos. Com a ocupação, os alemães exigiam que os habitantes de Harlem utilizassem cartões de racionamento de comida para conseguir alimento. Esses cartões não eram disponibilizados para judeus. Corey Debon rapidamente achou alguém disposto a trazer sorrateiramente esses cartões de relacionamento para a residência dele. Mas transferir esses cartões de racionamento em público não era uma opção. Então Corey sugeriu que esse homem se disfarçasse de fiscal de energia elétrica, escondendo os cartões debaixo de sua roupa e entrando na porta da frente da relojoaria como se fosse apenas uma visita de rotina e verificar o medidor de consumo de energia da casa. A estratégia funcionou e a relojoaria logo se tornou a porta de entrada à rede subterrânea da resistência antinazista. Quando os nazistas ficaram mais agressivos em seus esforços de eliminar completamente o povo de Deus, os Debon usaram a relojoaria de forma cada vez mais criativa, como Corey explica. Embora tivéssemos um amigo na central telefônica, não podíamos ter certeza de que nossa linha não fora censurada. Portanto, criamos um código em termos de relógio para passar mensagens clandestinas. Recebemos um relógio de senhora para ser consertado, mas não temos uma das molas. Sabe onde posso encontrar uma? Uma senhora judia precisa de um esconderijo e não conseguimos vaga com as pessoas que nos ajudam sempre. Era o significado. Temos um relógio com um problema no mostrador. Um dos números saltou-se e está atrapalhando a passagem do ponteiro. Conhece alguém que faz esse tipo de conserto? Tradução. Há um judeu aqui cujos traços são definidamente semíticos. Sabe de alguém que esteja disposto a correr um risco maior? Sentimos muito, mas o relógio de criança que deixaram conosco não tem conserto. Vocês estão com o recibo? Significado. Uma criança judia morreu em um de nossos esconderijos. Precisamos de uma licença para sepultamento. Em 28 de fevereiro de 1944, soldados alemães invadiram o Beige, enviando Casper, Corey e outros membros da família para a cadeia. Naquele tempo, os Debon estavam escondendo 4 judeus e 2 membros da rede subterrânea em sua casa. Quando os Debon foram expulsos do Beige, eles ainda tiveram uma preocupação a mais de não saber se os 6 convidados sobreviveram. Semanas depois, quando estavam na solitária do campo de concentração em Scheveningen, Corey recebeu uma mensagem codificada lhe informando que todos os relógios no seu armário estão a salvo. Corey ainda sabia que os 6 tinham sobrevivido, mas Carper Debon morreu 10 dias depois da invasão,
antes de poder ouvir a notícia de que sua relojoaria foram dramaticamente utilizada para fazer a vontade de Deus mais uma vez. Eu pude visitar essa relojoaria recentemente, pois ela ainda está em funcionamento em Harlem. Quando eu andava pela agitada Betty George Street, fiquei surpreso em como a relojoaria não tinha nada demais, nem era chamativa. A maioria das pessoas que passava direto sem percebê-la. Eu tenho certeza de que muita gente de Harlem também percebia o trabalho de Caspar de Bon como relojoeiro, se perguntando qual era o sentido de manusear pecinhas repetidamente por 60 anos. Mas de Bon fez a sua empresa alcançar coisas inimagináveis. E mesmo que nossas histórias não sejam tão dramáticas quanto as de De Bon, o fato é que todo trabalho importa e pode ser usado por Deus a qualquer tempo e em qualquer situação para cumprir a vontade dele. A igualdade de todos chamados. Joel Osment cresceu em um lar cristão conservador no interior dos Estados Unidos. Depois do ensino médio, ele escolheu se matricular no Colégio Clark Christian, na Flórida, em parte porque seus pais o encorajaram a se matricular numa universidade cristã e em parte porque ele queria estar perto da praia. Recentemente, Orhan tornou-se um mestre em teologia pela Southampton, o Seminário Batista Teológico. Olhando para o seu perfil e sua trajetória de vida, você poderia assumir que Joel Home estava se preparando para ser pastor. Mas Home é um empreendedor experiente, fundador da CEO de muitas empresas enormes de mídia digital, incluindo Exerce.com. Como ele diz, como cresci numa igreja, há uma tendência de ter uma hierarquia de chamados, superestimando as vocações de pastor ou de missionário transcultural. Quer se diga explicitamente, quer não, eles estão lhe empurrando na direção de tornar o ministério de tempo integral sua profissão. A ideia de que há alguma hierarquia de chamados sempre incomodou Orman, por parecer desalinhada com o que a Bíblia ensina sobre o trabalho. Quando ainda era estudante do Colégio Christian, ele se lembra de sentar no banco durante cada culto semanal na capela, ouvindo o pastor insinuar que, se você não estava planejando entrar no ministério de tempo integral, então não estava seguindo o chamado de Deus para a sua vida. Depois do sermão, Orman veio ao pastor e perguntou: Você está me dizendo que, se eu creio que Deus está me chamando para ser um empreendedor, eu deveria seguir o seu conselho e o seu chamado específico no lugar? O pastor escolheu se retratar. Por toda a sua vida, Orman estudou a palavra de Deus e as verdades esboçadas nela e disse: Foi tão libertador perceber que Deus tinha me chamado com uma vocação tão importante quanto a do pastor, para criar coisas novas. Um teste de personalidade recente confirmou o que Orman já sabia. O teste mostrou que eu sou bom em ter uma visão e criar sistemas para trazer essas visões à existência. Isso se chama criar coisas novas. Isso é criar algo do nada. Isso parece arrogante, a não ser que Deus tenha me chamado para fazer exatamente isso. Dr. Benjamin King, que lecionou um curso de doutrinas do trabalho no seminário de Orman, escreveu o seguinte em seu livro Every Work You Are, a cada momento acordado. Eu despertei para o problema da divisão entre o púlpito e o assento. O antigo abismo entre os que estão no púlpito
e os que estão nos assentos. O espaço físico entre o púlpito e o assento nos templos é necessário por razões práticas. O espaço metafórico entre o ordenado e o ordinário na igreja, contudo, é lamentável e antibíblico. Há uma ideia bem disseminada de que há uma hierarquia de chamados para os cristãos. Ela está desalinhada com a Escritura e boa parte da história da Igreja. Martim Lutero, John Calvino e outros líderes da Reforma Protestante do século XVI argumentaram que qualquer trabalho, até o trabalho secular, é um chamado de Deus, tanto quanto o trabalho de pastor ou padre. Nas palavras do artista da DC, como David Gibbons, diz: o maior chamado não é ser pastor, mas se tornar o que Deus te chamou para ser, a saber, uma pessoa que glorifica a Deus em tudo que faz. Mas não só nas vocações profissionais que há hierarquia dentro da igreja. Como Crystal Winter, esposa, mãe, professora de escola dominical e empreendedora, me lembrou: cada um de nós tem vários chamados, mas quando um cristão, especialmente uma cristã, escolhe seguir o chamado de Deus para criar, frequentemente lhe é dito explícita e implicitamente que a sua vocação profissional é inferior às demais. Eu sempre fui criativa, disse Winter. Eu lembro que no ensino médio eu sempre estava escrevendo versículos bíblicos com canetões e colocando-os nas paredes do meu quarto. Meu quarto estava repleto de escrituras e, é claro, de letra das minhas músicas favoritas do Steve Kurt Campbell e da Point of Grace. Mais de uma década depois, com aqueles papeizinhos de pauta cheios de versículos bíblicos e de poeira no sótão da sua casa, Winter, já com seu marido e filhos, teve a ideia de recomeçar a fazer lettering das escrituras. Eu estava pensando na minha igreja e nas pessoas que eu conheço e percebia que vivemos a vida no automático. Não estamos reivindicando a afetividade e o poder da escritura, porque simplesmente não a conhecemos bem o suficiente. Eu me lembro de Deuteronômio capítulo 6, verso 8 a 9, onde se diz: amarre essas leis nos braços e na testa, para não as esquecerem, e as escreva nos batentes das portas das suas casas e nos seus portões. Essa passagem me faz voltar aos tempos de ensino médio, lembrando que a escritura cobria as paredes do meu quarto e como visualizar a palavra de Deus me ajudava a internalizar as suas verdades. Então, Winter começou um experimento pessoal para usar a arte para memorizar a palavra de Deus. Por alguma razão, Êxodo capítulo 14, verso 14 me veio à mente. Eu gastei muito tempo fazendo lettering nesse primeiro versículo. Então, quando acabei, eu emoldurei e coloquei na nossa sala de estar. Toda vez que eu entrava nesse cômodo, eu via e repetia o versículo comigo mesma. Eu rapidamente percebi que a tipografia me ajudava a memorizar e meditar nesse versículo. Foi aí que o Senhor deu a Ingrid uma visão. Uma empresa que vende versículos bíblicos escritos à mão com lettering e ensina essa criatividade para outras mulheres por meio do Instagram e de oficina. E mais recentemente, o Lettering Play Journal, que o Winter chama de o trabalho mais importante que eu já fiz. Agora ela tem uma empresa em crescimento vertiginoso, 2 filhos com menos de 5 anos, um marido e responsabilidades na igreja. Eu fiz a pergunta que não quer calar: como você consegue? Eu oro para que Raven, de 3 anos, durma bastante, ela disse. Falando sério, é difícil, é muito difícil. Alguns dias, se ela não dorme por 2 horas, eu simplesmente deixo ela assistindo TV
para que eu consiga ter 1 hora a mais de trabalho. Eu me sinto bem culpada por causa disso. Há um grande peso de culpa maternal por passar 1 hora trabalhando ao invés de brincar com ela. Para o Inter, parte dessa culpa vem dela mesma, mas boa parte não vem. As pessoas da igreja vêm me chamar para tomar café ou para levar as crianças para brincar com as delas, e eu muitas vezes preciso dizer não. E isso é muito difícil, e se fizer especialmente quando você é uma mãe administrando a sua empresa de casa. Eu digo a essas outras mães que eu preciso trabalhar e elas me dão aqueles olhares confusos, como se dissessem: que trabalho? As pessoas realmente não entendem o seu trabalho e a sua decisão de seguir o chamado de Deus para a sua profissão, além do seu chamado como mãe e esposa. Sábado passado, meu marido e eu estávamos sentados observando as crianças brincarem do lado de fora da casa e eu estava chorando porque eu sentia essa culpa estranha por perceber que tenho outro propósito além de ser esposa e mãe. Eu sei que a família sempre vem em primeiro lugar, mas enquanto algumas pessoas querem ter mais crianças, eu quero construir uma empresa. Eu sinto como essa empresa fosse uma criança e não quero que ela continue no seu estado infantil para sempre. Eu realmente quero que ela cresça, não para a minha glória, mas para a glória de Deus, que me entregou essa criança para cuidar. Eu sinto como se Deus tivesse me dado esse talento. Ele me deu esse dom de guardá-lo só para mim é egoísta. Ele me deu esse dom e guardá-lo só para mim é egoísta. Eu preciso compartilhá-lo. Eu fui chamada para ser esposa, eu fui chamada para ser mãe, mas eu também fui chamada para criar. Eu sinto que é isso que eu deveria fazer. E se eu não tivesse construindo esta empresa, eu sinto como se eu fosse uma despenseira ruim das paixões, dons e oportunidades que Deus me deu. Se todos os chamados são iguais e todo trabalho é inerentemente bom e tem sentido para porque Deus ordenou, como vamos discernir a obra específica para a qual Deus nos chamou? Windrer acertou em cheio ao identificar as paixões, dons e oportunidades que Deus nos deu para servir a Ele e aos outros por meio de nosso trabalho. Sua vez de criar. Pense. Você se sente chamado a fazer o seu trabalho atual? Porque sim ou porque não? Você luta com a ideia de que o trabalho é inerentemente bom e tem sentido? Como as verdades esboçadas neste capítulo ajudaram você a mudar o seu pensamento sobre esse assunto? Depois de ler este capítulo, o que você diria a um cristão que sugere que um pastor ou missionário de tempo integral é, a algum sentido, superior a um empreendedor ou criador? Reflita. Escolha um versículo bíblico citado neste capítulo que você considerou particularmente profundo. Escreva esse versículo em um papel e medite sobre ele. Escreva uma verdade, ideia ou citação deste capítulo que você quer deixar gravada na memória. Ore. Escreva uma oração para Deus em resposta a este capítulo, agradecendo-lhe pela boa dádiva do trabalho e pela variedade de trabalhos que Deus chamou a humanidade a fazer. Quer você ame, quer odeie o seu trabalho, agradeça-lhe por isso.